1 Coríntios capítulo 13. O pastor já falou um pouco aqui, mas durante esse mês, nós, na realidade, já faz umas 3, 4 semanas que nós estamos aqui na igreja pregando sobre uma série de mensagens, Amor que Aquece. Umas 3, 4 semanas. E mais ou menos também um mês que a Ione ficou internada lá no hospital, que é a tia da Mari e do Andrezinho. E aí, durante esse mês que a gente estava pregando sobre isso, sobre o amor que aquece, é interessante que eu consegui ver durante esse tempo, e aí, na realidade, eu só fui perceber isso ontem, ontem à tarde, quando eu estava lá em casa preparando a mensagem, que eu fui percebendo que quando a gente vive a palavra de Deus de verdade, a gente consegue transformar a nossa mente e o nosso coração. E aí, durante esses 3, 4 semanas, mais ou menos, que nós estamos pregando sobre esse amor que aquece, eu consegui ver, por exemplo, na Mari, no meu sogro, e na Mila, que também ia bastante lá no hospital ficar com a Ione. Essas 3 pessoas, não só as 3, mas principalmente essas 3 pessoas, eles deram tudo aquilo que eles tinham para poder, de alguma forma, aquecer o coração da Ione. Então, a Mari ficava de segunda a sexta o dia inteiro no hospital. O meu sogro passava todas as noites no hospital, então ele ia 6 e pouquinho da tarde, ficava à noite, virava no outro dia. Aí a Mari ia lá, a Mila também ia sempre, aos finais de semana. Então, viviam fazendo isso para tentar trazer ao coração da Ione um pouco de conforto, para que a Ione pudesse se sentir amada. Eu tenho certeza que a Ione ali nesse tempo todo, nesse praticamente um mês que ela ficou lá, ela se sentiu amada não só por essas 3 pessoas, mas também por toda a família que se preocupou. Várias pessoas vieram de Santo André para cá, para São José, só para ver e passar um tempo com ela. E aí, nesses atos que as pessoas fizeram, eu consegui ver que realmente o amor, ele aquece a nossa vida e aquece o coração das pessoas. E essas pessoas, principalmente, de novo, a Mari, a Mila e o meu sogro, eles deixaram de fazer várias coisas. Deixaram de fazer muitas coisas que eles tinham para fazer. Então, a Mari ficava, ao invés de fazer alguma outra coisa, de às vezes conseguir algum emprego, alguma coisa desse tipo, ela ficou lá no hospital. O meu sogro também deixou de fazer os bicos que ele faz, né? Ele faz um monte de bico, e aí ele também deixou de fazer isso para poder cuidar da Ione. A Mila também ficou sempre ali, se precisar eu estou aqui, eu vou no final de semana. Deixaram de fazer as coisas, deixaram de fazer aquilo que pudesse agradar o coração dessas pessoas, para poder realmente aquecer o coração da Ione, para poder demonstrar um amor para a Ione nesse momento. Cuidando, amando, protegendo e fazendo tudo aquilo que eles tinham, que eles podiam fazer ao alcance deles. Só que aqui nesse momento eu não quero aqui ficar exaltando a Mari, meu sogro, nem a Mila. Não é esse o objetivo. Mas, enquanto eu preparava essa mensagem, me veio um texto, porque ontem à tarde o pastor pediu para que eu pudesse, na realidade eu ia pregar na quinta-feira, e aí a Ione faleceu na quarta, né? Daí na quinta é seu enterro, não tinha como eu pregar na quinta-feira. Aí na sexta o pastor pediu para que eu pudesse pregar hoje. Eu falei, tá bom. E aí eu estava lá sentado ontem, pensando, e aí é interessante, não sei como o pastor sente isso, mas eu abri a Bíblia. Durante a semana eu já estava pensando no que eu poderia pregar na quinta, né? Mas não tinha nada ainda, e aí eu abri a Bíblia, ia em Gênesis, eu olhava os textos, lembrava de textos que eu já sabia, ia Gênesis, fui até Tiago, parava em Tiago, voltava. E aí eu pensei num texto, nossa, a história de Saul, então vou pregar sobre Saul. E aí eu comecei a fazer, eu falei, não é isso. Aí eu comecei a voltar de novo e vendo a Bíblia, vendo várias histórias, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu parei aqui em 1 Coríntios. Quando eu li o primeiro versículo, Deus começou a falar comigo ali. Gostaria de ler o primeiro versículo que diz assim. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Passo agora a lhe mostrar mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente.
E aí eu comecei a ler esse versículo de novo. E aí eu fui lendo o texto todo, todos nós já conhecemos esse texto, daqui a pouco a gente vai ler. Mas eu parei nesse texto, nesse versículo. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É como se Deus estivesse falando assim para mim: Bruno, presta atenção nas coisas que aconteceram durante esse mês. Porque eu vou te mostrar agora um caminho ainda mais excelente desse amor que aquece. Do amor que aquece que vocês pregaram durante toda essa semana, esses 4 semanas que vocês pregaram, existe ainda um caminho mais excelente que eu quero mostrar para vocês, que é o amor sacrificial. E aí, na hora que eu pensei nisso, eu comecei a escrever, eu falei assim, agora vai. O amor sacrificial. E aqui, como eu disse, eu não quero exaltar nenhuma dessas pessoas, mas mostrar que a palavra de Deus, quando ela é vivida em sua plenitude, ela muda a nossa mente e o nosso coração. Quando a palavra de Deus é vivida na sua plenitude, nós conseguimos, a palavra ela transforma a nossa mente e o nosso coração. Durante um mês nós pregamos sobre o amor que aquece. Essas pessoas puderam também colocar isso em prática, fazer com que esse amor pudesse aquecer o coração da Ione. E o apóstolo Paulo fala no decorrer do texto que a gente vai ler agora, acompanha aí comigo, versículo 1 do capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles, é o amor. Então esse texto aqui ele é bastante conhecido, acho que todos conhecem esse texto, amém? Todo mundo conhece, os pastores geralmente costumam pregar isso daqui em casamento, né? Vai falar sobre amor e começa a falar, então esse texto é bastante conhecido. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca ali no versículo 4, a partir do versículo 4, ele diz o quê? Que o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Como eu disse que Jesus ele quer nos mostrar um caminho ainda mais excelente nesse amor que aquece, é o amor sacrificial. E aqui eu não estou dizendo para que alguém possa morrer fisicamente por outra pessoa. E a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Mas o caminho mais excelente que Jesus quer nos mostrar nessa série de mensagens, que é o amor que aquece, é sobre esse amor sacrificial. Aquele amor que não procura os seus próprios interesses. Essas pessoas, eles não procuraram os seus próprios interesses enquanto estavam cuidando da Ione. Enquanto deixavam de fazer várias coisas para ficar com a Ione. Enquanto faziam o que faziam por causa da Ione. Eles não estavam procurando os seus próprios interesses. Na realidade, eles colocaram o interesse da Ione na frente dos seus próprios interesses. E o amor de Cristo para conosco é o nosso maior exemplo para isso. Devemos amar as pessoas até o ponto deste amor ser sacrificial. Nós devemos amar as pessoas até o ponto desse amor ser um amor sacrificial. O que eu posso sacrificar para que eu possa amar a pessoa? E não é necessário que você morra fisicamente, como eu acabei de dizer. Mas, como o apóstolo Paulo disse, o amor ele não procura
os seus próprios interesses. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Que existe ainda um caminho mais excelente na vida cristã. O nosso amor sacrificial. O amor onde nós colocamos o outro à nossa frente. Onde eu não olho para o que eu quero, para aquilo que eu estou passando, por aquilo que eu preciso. Mas eu coloco o outro, a vida do outro nesse lugar. Todos estão entendendo, amém? Enquanto hoje eu estava ali orando com o Edgar, que o pastor pediu para a gente orar. Aí o Edgar virou para mim e perguntou: Bruno, você quer que eu ore por alguma coisa? Eu falei: por você e tal? Eu falei: não preciso. Ele falou: eu também não preciso, porque eu sei que eu sou muito abençoado por Deus e tal. Eu falei: amém, é isso. E aí eu orei para ele. E é exatamente isso. Sabe quando você não fica pensando e pedindo, só pedindo, eu quero, é meu, eu preciso. Quando a gente olha para o outro e vê a necessidade do outro, quando eu tiro o olho do meu umbigo e olho para o Júnior e consigo ver o Júnior, eu não estou vendo mais a mim, mas eu consigo ver o Júnior, vejo a Esther, vejo o Isaac. Esse é o amor que eu quero apresentar para vocês. E eu gostaria que vocês pudessem abrir comigo lá em Lucas. Lucas 10, a partir do versículo 25. Esse é um caminho mais excelente. Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. O amor sacrificial, a primeira coisa que a gente consegue entender sobre esse amor sacrificial, o amor que não olha e não procura os seus próprios interesses, é o amor sacrificial nos traz um dever de amar todas as pessoas. O amor sacrificial nos traz o dever de amar todas as pessoas. Todas as pessoas é? Todas as pessoas. E aí, voltando de novo ao assunto da Ione, é muito fácil quando a gente tem alguém ou é mais fácil quando a gente tem alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer bem. Então a gente se desdobra e faz o que faz, e faz o impossível para poder fazer e estar perto e todas essas coisas. Mas todas as pessoas são todas as pessoas, até aquelas pessoas que às vezes a gente exclui do nosso rol de amizade, exclui da nossa vivência e todas essas coisas. O amor sacrificial nos traz um dever de amar todas as pessoas. No versículo 33 diz o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E aqui, só para a gente poder entender, eu vou contar um pouco da história aqui dos judeus. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem.
eles tinham uma rixa, uma briga, eles não se davam bem de forma alguma. E isso não foi do dia para a noite, isso aconteceu há muito, muito tempo antes de Jesus, muito, muito tempo antes. Israel, ele era um reino só, e aí, num determinado momento, o reino se dividiu. Ficaram-se 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Os samaritanos viviam no reino do norte e os judeus viviam no reino do sul. Reino do norte e reino do sul. E por vários motivos, e vários motivos, eles tinham várias discussões. A gente vê, por exemplo, na história da mulher samaritana, que a mulher samaritana pergunta assim: onde nós devemos orar? Onde nós devemos adorar o nosso Deus? É neste monte ou em Jerusalém? Existiam essas divisões. Os samaritanos adoravam o Deus em um monte, lá no Reino do Norte, e os judeus adoravam em Jerusalém, no Reino do Sul. E era essa divisão. E não só isso, mas tantas e tantas coisas. Os judeus, eles consideravam os samaritanos como se fosse um povo, era um povo mestiço, um povo misturado, um povo que casou com outros povos e se misturaram à raça. Então, eles não achavam que eles eram um judeu de raça pura, sabe? Um judeu puro, totalmente puro. Então eles tinham essas brigas, e isso é há muito, 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 muito tempo. O samaritano aqui, ele olhando a esse homem, que provavelmente era um judeu, para Jesus estar contando essa história, provavelmente esse homem era um judeu, o samaritano, ele não olhou essa diferença para aquela pessoa. Ele simplesmente olhou e sentiu piedade, teve piedade daquele homem. Ele não olhou as diferenças religiosas, aonde eu devo adorar, se é em Jerusalém ou se é em outro lugar. Ele não olhou até política, porque quando o reino se dividiu, tinha um rei no norte e um rei no sul. Então tinha também problemas políticos. Ele não olhou para essas diferenças políticas, mas ao encontrar alguém que necessitava, não hesitou em estender a mão para ajudar. Ele ignorou as diferenças religiosas, ele ignorou os problemas, as diferenças políticas, ele ignorou todos os problemas que poderiam acontecer, ele ignorou tudo isso, porque o amor sacrificial, ele deve ser um amor para todos. Ele não hesitou em ajudar aquele homem. Versículo 33, ele diz o quê? Chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Ele não se importou com os gastos, porque nós vemos aqui na história que ele teve que gastar, ele deixou esse homem na hospedaria, ele gastou dinheiro com esse homem, ou até se toda essa situação poderia atrapalhar a viagem dele, porque ele estava em viagem, ele estava saindo em viagem, ele estava saindo de um lugar e indo para o outro. E nesse meio tempo ele teve que parar, ajudar e cuidar e levar ele na hospedaria para poder ir até onde ele tinha. Ele não se importou com isso, não se importou com diferenças religiosas, não se importou com diferenças políticas, não se importou em gastar, não se importou em chegar atrasado no seu compromisso, ele não se importou com nada, porque nada disso era barreira para que ele pudesse ajudar aquele homem. E nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, nós temos que ter esse mesmo coração. Nós temos que amar o nosso próximo, além de qualquer problema ou dificuldade. Sabe quando você olha para alguém e fala: eu não vou com a cara daquela pessoa, ou aquela pessoa votou no Lula, ou aquela pessoa votou no Bolsonaro, aquela pessoa... Fora disso tudo, nós temos que olhar além disso e enxergar a pessoa. Nós temos que ir além disso e enxergar a pessoa. Porque essa pessoa precisa da nossa ajuda. Essa pessoa precisa da nossa oração. Essa pessoa precisa de um amor que não queira algo do seu próprio interesse. Um amor que não queira algo em troca. Um amor que seja um amor sacrificial. Então nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, o nosso dever é amar todas as pessoas, indiferente de que sejam os problemas e dificuldades, as nossas diferenças, não importa. O que importa é amar essas pessoas para que o amor de Deus possa aquecer o coração delas. Amém? A segunda coisa, que o amor sacrificial, ele nos lembra de quem éramos antes de conhecer a Cristo. O amor sacrificial, ele nos lembra de como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Lucas 10, 33 e 34 diz o quê?
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Antes de Cristo, nós estávamos como esse homem, jogados pelo caminho, machucados, feridos, doentes, cansados. Nós estávamos como esse homem, jogados pelo caminho. Mas o Senhor nos encontrou, amém? Mas o Senhor nos encontrou, amém? E por Ele nos encontrar, nós fomos curados. Ele limpou as nossas feridas, Ele curou o nosso coração. Nós fomos totalmente transformados e agora nós somos curados. Nós somos livres, nós estamos prontos. E baseado nisso, como Jesus fez isso conosco, nós devemos também fazer isso com as pessoas que chegam até nós, muitas das vezes cansados, doentes, com o coração machucado, com feridas abertas, e o pastor sabe muito bem disso, como é cuidar de pessoas que chegam totalmente feridas e machucadas. Esse não é um trabalho somente do pastor, esse é um trabalho nosso, como corpo de Cristo, nosso como cristão. Então nós temos que ter esse coração também, porque quando nós éramos perdidos, quando nós não tínhamos Cristo, quando nós não éramos nada, nós estávamos como esse homem, machucado, ferido, jogado, pronto para morrer. Mas Jesus olhou para nós, nos encontrou e nos livrou, nos curou, e agora que nós somos curados, nós temos que fazer o quê? Curar outras pessoas, porque nós somos curados para curar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós fomos amados para amar. Recebemos o sacrifício de Cristo para não olharmos para os nossos próprios interesses. Nós recebemos o sacrifício de Cristo não para guardar para mim mesmo, mas eu tenho que receber esse sacrifício de Cristo para poder levar isso para as outras pessoas. Eu tenho que receber esse sacrifício de Cristo para poder transferir isso para as outras pessoas, e as pessoas poderem ser amadas, curadas, libertadas, conhecerem a Cristo e serem salvos, amém? E por último, o amor sacrificial nos lembra que somos discípulos de Jesus. Lucas 10:36 diz o seguinte: qual desses três, Jesus perguntando, né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. O amor sacrificial nos lembra que somos discípulos de Jesus. Vá e faça o mesmo. A parábola do bom samaritano, ela começa com a seguinte pergunta: mestre, a gente leu aqui no versículo 25, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Nós que somos discípulos de Jesus, nós não precisamos fazer essa pergunta, porque nós já herdamos o reino dos céus, nós já herdamos a vida eterna, nós já estamos com Ele para todo sempre, amém? Então nós não precisamos perguntar isso para Jesus. O foco dessa pergunta está errado. A resposta de Jesus foi enfática. Ele disse o quê? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E no final ele diz o quê? Quem foi o próximo daquele homem? Aquele que teve misericórdia. A pergunta daquele homem, desse perito da lei, no começo, o que eu faço para herdar a vida eterna, estava errado. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos discípulos de Jesus, nós já herdamos essa vida eterna com Cristo. E é por isso que essa semente de vida eterna plantada em meu coração deve gerar em mim várias coisas. Essa semente da vida eterna que plantou em meu coração deve gerar em mim e em você várias e várias coisas. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter várias coisas de Jesus, porque nós somos cristãos, e cristãos são o quê? Pequenos cristos. Nós somos a réplica, nós somos as cópias de Jesus. Nós temos que replicar, nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia. E Jesus, dentre tantas e tantas coisas que Jesus fez e tinha em seu coração, essas coisas eram misericórdia, piedade, compaixão e amor. Misericórdia, piedade, compaixão e amor.
Um discípulo de Jesus tem que ser misericordioso. Um discípulo de Jesus tem que ser piedoso. Um discípulo de Jesus tem que ter compaixão. E um discípulo de Jesus tem que ter amor em seu coração. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ter essas características de Cristo em nosso coração. E aí, em casa, eu estava pensando, qual foi o grande motivo Qual foi o grande motivo de Jesus ter curado tantas pessoas quando ele passou por a terra? Aí você pode me falar que foi a primeira resposta que veio na minha cabeça, porque era necessário que o Filho do Homem pudesse curar as pessoas, fazer os sinais e maravilhas, fazer tudo aquilo que já tinha sido profetizado sobre ele, era necessário, então ele tinha que fazer. Pronto, acabou, ele fez e ele tinha que fazer. Ele veio para fazer e ele tinha que fazer. Legal, é exatamente isso. Jesus, ele tinha que fazer. Ele veio para fazer exatamente isso, porque lá em Isaías fala que Deus ungiu a Jesus para que ele pudesse pregar as boas novas, curar os doentes, libertar os cativos, e ir fazendo, e fazendo, e fazendo. O Senhor ungiu Jesus para isso, e é exatamente isso que ele fez. Mas muito mais do que somente a obrigação, às vezes a gente esquece que Jesus, ele era um homem, assim como eu e assim como você. E ele sentia compaixão das outras pessoas. Muito mais do que uma obrigação, foi por amor. E aí eu comecei a pensar em algumas histórias. Aí eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que ela sofria 12 anos, tinha gastado todo o seu dinheiro, ido em médicos, e feito. E aí ela pega e toca no manto de Jesus, e ela é curada, e Jesus para e olha para ela, e você acha que simplesmente ele, legal, tudo bem, porque de mim saiu o poder. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente lê com uma frieza muito grande. E de mim saiu o poder, então tá bom, você está salvo, e pronto, acabou. Jesus, ele sentiu compaixão daquela mulher ao ver o sofrimento dela. Então a gente olha para quando Jesus, ele está com Jairo sofrendo porque a sua filha estava para morrer, ele não sabia ainda que a filha tinha morrido, mas estava para morrer, estava doente, e Jairo chega desesperado, pedindo para que Jesus pudesse ir lá fazer alguma coisa, porque ele já não sabia mais o que fazer. E aí Jesus, ele vai até o local, mas por que ele resolve sair de onde ele estava e ir até a casa de Jairo para poder curar a filha de Jairo, ou para poder ressuscitar a filha de Jairo? Por que Jesus tomou essa decisão? Foi por obrigação? Não, foi por amor, por compaixão, por piedade, por olhar para a dor daquele homem e se colocar naquele lugar. E aí uma das coisas mais interessantes que eu consegui lembrar foi que Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, já tinha se passado 4 dias que Lázaro tinha morrido, e aí Jesus chega e vê toda aquela situação, todas as pessoas chorando, tristes, as irmãs de Lázaro tristes, chorando. E aí o que acontece com Jesus? Ele faz o quê? Chora. Ele chora, não porque ele não conseguiria fazer alguma coisa, porque Jesus, ele é todo poderoso, ele já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele chora não porque ele estava impedido de fazer alguma coisa, ou alguma coisa o impedia. Não, ele chora porque ele sente compaixão da situação, e por Lázaro ser o seu amigo. Então ali naquela situação ele pega e chora, e ali logo em seguida ele pega e chama Lázaro para fora, e Lázaro é ressuscitado. Por que ele fez isso? Por obrigação?
Não, Jesus não tinha obrigação nenhuma em ressuscitar Lázaro, mas ele fez isso por amor. Um amor que é um amor sacrificial, é um amor que não olha os seus próprios interesses. Jesus, quando ele morre na cruz para nos salvar, ele não pede nada em troca, ele não vê se tinha algo que a gente podia dar para ele, ele não procurou algum tipo de interesse dentro do seu coração, não, ele simplesmente se sacrificou, ele simplesmente deu a sua vida, ele simplesmente morreu em nosso lugar, ele simplesmente nos amou naquela cruz. E isso é o amor sacrificial. E nós, quando a gente lembra que o amor sacrificial, ele nos faz lembrar que nós somos discípulos de Jesus. E por sermos discípulos de Jesus, nós temos que ter essas mesmas características de Jesus em nosso coração: compaixão, piedade, amor ao próximo. Nós temos que ter isso. E se somos discípulos de Jesus, por sermos discípulos de Cristo, por natureza e não por obrigação, devemos nos sacrificar pelo próximo. É por natureza e não por obrigação. Jesus não fez nada por obrigação. A natureza dele é que fez com que ele fez tudo, fazer com que ele pudesse ter feito tudo o que fez. Morrer na cruz, nos amar, isso é da natureza de Cristo, nos amar. E nós, o apóstolo Paulo fala que o velho homem morreu e agora nós somos uma nova criatura. A nova criatura vem com todas essas coisas. A nova criatura vem com todas essas características. A nova criatura vem com essa natureza não de obrigação, mas uma natureza de compaixão. Uma natureza não de obrigação, mas uma natureza de amor. Uma natureza não de obrigação, mas uma natureza que eu consigo enxergar a outra pessoa e não ver somente as coisas que as pessoas fazem, ou qualquer coisa que possa me afastar dessa pessoa, e a gente vai colocando muro atrás de muro, atrás de muro, atrás de muro, e nós acabamos ficando tão distante das pessoas, nós não sentimos mais o calor humano, nós não sentimos mais o amor ao próximo, nós não sentimos mais nada, porque nós colocamos tantas e tantas e tantas e tantas barreiras, mas Jesus era aquele que quebra todas essas barreiras, porque Ele nos ama e Ele quer nos alcançar. E se Ele me alcançou, Ele tem que alcançar ao outro. Se Ele me alcançou, eu tenho que levar esse amor ao outro. Não por obrigação, mas por uma natureza nova que é nascida em Cristo Jesus. João 3, ele pega e fala que se nós queremos entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Se nós queremos entrar no reino de Deus, é necessário. E aí Jesus, ele usa de novo, ele fala de novo: não se assuste por eu ter dito, é necessário nascer de novo. Ou não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário nascer de novo. É necessário. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos cristãos, se nós levantamos a mão aqui e cantamos que nós somos livres, Jesus nos libertou, livres, isso tem que ser uma realidade, isso tem que ser vivido, isso não pode ser somente da boca para fora, isso não pode ser somente teórico, isso tem que ser uma prática de vida. Nós temos que viver isso todos os dias. Nós temos que amar os outros todos os dias, nunca esperando nada em troca, porque o amor, ele não procura o seu próprio interesse. O amor sacrificial, ele não procura os seus próprios interesses. E aí nós falamos aqui 3, 4 semanas sobre o amor que aquece, legal. Falamos sobre o amor que transforma o mundo, falamos sobre o amor para com as pessoas, falamos sobre o perdão como um ato de amor. Legal, bacana. Mas aí Jesus, ele pega e me fala: Bruno, presta atenção, eu quero te mostrar um caminho ainda mais excelente. Aqui tá legal, Bruno, tá legal, tá bacana. Aqui você passa de ano. Mas eu quero te mostrar um caminho ainda mais excelente. Eu quero te mostrar um caminho ainda mais excelente. Me segue. Você diz que você é cristão? Pega a sua cruz e me siga-me. Se eu, Jesus Cristo, realizei esse amor sacrificial, você também pode.
porque você é um cristão, você também é filho de Deus, você também tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Então, quando nós estivermos colocando em prática esse amor, que nós possamos olhar para o próximo sem colocar barreiras, sem olhar nada. Assim como aquele bom samaritano, que não olhou para aquele homem, o judeu, não olhou nada das diferenças políticas, não olhou nada disso. Simplesmente viu um homem doente, um homem pronto para morrer, e ele sentiu piedade dele. E é isso que nós precisamos hoje em dia. Sentir misericórdia, piedade das outras pessoas, amar as pessoas e nos colocar no lugar das outras pessoas. Colocar e sentir a dor do outro, assim como Jesus fez. Ele sentia a dor das pessoas e é por isso que ele realizava os milagres. Jesus, ele sentia a dor das pessoas, é por isso que ele fez o que fez. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que olhar para os outros e sentir misericórdia, sentir compaixão por aquelas pessoas que estão perdidas, que estão doentes, que estão longe de Deus, que não conhecem. Não. Nós temos que sentir compaixão dessas pessoas. Esse é o amor sacrificial. Aquele que não busca os seus próprios interesses. Jesus, ele quis me mostrar ontem sobre esse caminho mais excelente. Eu acho que eu entendi, mas ele queria que eu pudesse falar isso para vocês nessa noite. Mostrar um caminho ainda mais excelente. Mais excelente. Tá bom, mas dá para ser melhor. Tá legal, mas dá um passo a mais. Dá um passo a mais. Vem para cá, aqui está muito raso. Mergulhe um pouco mais. Tem um caminho ainda mais excelente. E eu gostaria que vocês pudessem ficar de pé nessa noite. Se não tivermos amor, seremos somente como uma lata vazia que só faz barulho. O amor cristão é muito mais do que isso. E Jesus nessa noite nos convida para um caminho ainda mais excelente. Gostaria de convidar o pastor aqui, para que ele pudesse estar orando. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ontem, quando eu fui ministrar numa igreja, e eu falei desse amor que aquece, na verdade é uma série de mensagens que nos traz ao cristianismo de Cristo. Ao cristianismo conforme Ele é. Não o cristianismo do faz de conta, não o cristianismo que só é abençoado quem tem mais, mas um cristianismo que nos conduz a ser. Um cristianismo que nos conduz a ter vida transformada. Como ministrado nessa noite, um amor sacrificial. Quando nós começamos a falar sobre essa série de mensagens, e eu fui o primeiro a pregar, eu fiquei tão apaixonado por Jesus. Mais apaixonado por ver o que Ele fez por mim e por você. A sua paixão, o seu amor pelo Senhor não pode ser ligado a coisas. Não pode ser ligado àquilo que é palpável. Não pode ser ligado àquilo em que se vê. O nosso amor por Jesus tem que ser de uma forma tão imensa, ligado pelaquilo que Ele fez em mim e na sua vida. Daquilo que Ele nos transforma, daquilo que Ele nos molda. E esse amor tem que ultrapassar as barreiras dos nossos corações. E como o Bruno diz, ser derramado pela vida dos outros. Tá bom em mim? Tá ótimo. Me transformou? Transformou. Me alcançou? Me alcançou. E o que eu vou fazer com tudo isso agora? Agora eu levo para o próximo. Agora eu amo o próximo. Se não deixamos de ser igreja, se não deixamos de ser cristãos, se não deixamos de viver esse cristianismo. O que o Senhor nos convida nessa noite é para isso, irmãos. É ultrapassar os nossos limites.
é ultrapassar os nossos próprios propósitos, é ultrapassar o nosso próprio egoísmo e permitirmos com que o Senhor use as nossas vidas. Nessa noite eu gostaria que você, em que foi tocado, entendeu essa palavra, entendeu, que você ajoelhasse no seu lugar. Se essa palavra de uma forma ou outra falou no teu coração e isso te incomodou, eu gostaria que você se ajoelhasse aí. Se isso incomodou o teu coração e de falar, eu preciso viver esse cristianismo, você que está em casa também, você pode se ajoelhar, se moveu no teu coração. E que você ore ao Senhor: Senhor, essa bênção que eu recebi não pode parar em mim, tem que ir adiante. Tem pessoas que passam por mim diariamente, dezenas, centenas de pessoas que passam por mim diariamente, e às vezes eu estou com meus braços cruzados, não demonstrando, falando do amor desse Senhor para outras pessoas. Amor sacrificial rompe barreiras, alcança vidas, move corações, quebra conceitos e preconceitos e alcança corações de vida. Pai querido, nessa noite o nosso coração é de louvor a Ti. Ó Deus, quando nós pegamos a Tua palavra e lemos e mergulhamos nela, nos deparamos com um amor lindo, revelado em Cristo Jesus para a humanidade. Nos deparamos com um amor maravilhoso, ó Deus, revelado em Cristo Jesus para nos salvar, para nos transformar, para nos tirar lá da lama do pecado e nos trazer para a sua doce presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos trazer a memória, e quando o versículo fala trazer a memória aquilo que nos dá esperança, são esses momentos que nos traz a esperança de pregar, de evangelizar, de anunciar, de amar, de abraçar, de demonstrar o Teu amor a outras pessoas. Deus, move-nos. Queremos, ó Pai, ultrapassar os nossos limites. Às vezes fomos tão doutrinados a amarmos quem devemos amar, que deixamos pessoas passarem por nós. Na verdade, a Tua palavra nos ensina que nós devemos amar a todos, que nós devemos levar a Tua palavra a todos, que nós devemos abraçar em amor a todos. Nos ensina isso, ó Pai. Queremos ter esse coração de Cristo Jesus, queremos aprender com Cristo Jesus. Ó Deus, a Tua igreja está prostrada diante de Ti, ó Deus, declarando que essa palavra vem de encontro às suas vidas, mas que não fique somente num templo em quatro paredes, mas que essas palavras ecoem em nossos corações lá fora, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, nossos amigos e pessoas que esbarram em nós no dia a dia. Que essa palavra se cumpra na vida daqueles que nos encontram. Queremos, ó Pai, amar. Queremos, ó Pai, viver. Guarda-nos, nos faça igreja. Não nos faz um aglomerado de pessoas, não. Nos faça igreja. Igreja, no real sentido dessa palavra. Nós bendizemos o Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, ó Deus. Somos dependentes de Ti, carentes desse amor, e precisamos da Tua graça todos os dias. Nessa noite nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode ficar de pé, nós estamos encerrando.